Oi pessoal, vamos mais para um aprendizado aqui, para uma passagem que eu tenho certeza que vai fazer todo sentido para vocês. E se não fizer, coloque aqui nos comentários as suas opiniões, que isso é muito importante. Até porque, como eu já falei em outros vídeos, a minha linha é espiritualista, ou seja, eu estudo tudo, eu monto a minha própria religião, ou seja, tudo aquilo que eu estudo, que eu acho importante, que tem a ver com aquilo que eu acredito, eu somatizo, coloco aqui nesse monte de informações e crio a minha própria religião. Tá bom, pessoal? Então, quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou terapeuta holístico, sou escritor e sou espiritualista, ou seja, eu estudo essa parte de espiritualidade, de esoterismo há mais de 20 anos. E se você gosta desses assuntos, se você se interessa sobre esses assuntos, curta aqui meu canal, isso é muito importante para o algoritmo do YouTube. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que essa informação vai ser importante e ative as notificações para vocês serem avisados quando eu gravar um novo vídeo. Tá bom, pessoal? Então vamos para o vídeo. Pessoal, é o seguinte, deixa eu ler primeiro uma passagem aqui para a gente criar uma linha de raciocínio, tá? Para a gente poder entender o que eu quero dizer, o que eu quis dizer, o que eu estou querendo dizer, melhor dizendo, com relação a essa passagem. Tá bom? Vamos lá. E a carne voltará ao pó, pois é matéria orgânica vinda do pó. E sua importância e sentido material se findará ao findar da jornada terrena do espírito na matéria. Pois a verdadeira vida, que é espiritual e não a carnal, estará se encerrando na vida terrena. Então a primeira informação aqui, que é para mim a base de tudo, é que obviamente a nossa vida não é aqui na matéria. A nossa vida, a nossa essência é espiritual. Nós estamos vivendo na matéria. Então, o que acontece? Como é que funciona esse processo já que a nossa vida não é aqui, a nossa vida é no espírito, como é que funciona essa continuidade? Por que a gente veio para essa encarnação? Qual é o nosso objetivo aqui nessa encarnação? A primeira coisa é que nada se perde, é o que eu chamo de aura plena. Tudo fica guardado, todas as suas passagens terrenas, passagens espirituais, tudo aquilo que você vivenciou, que você fez de bom, que você fez de errado, tudo fica guardado nessa aura plena, que eu chamo até a matriz espiritual, que é o subconsciente espiritual. Tudo fica armazenado. Aí você pergunta, por que isso tudo fica armazenado? Obviamente, tá? Porque exatamente todas essas informações, elas são comungadas com a carne, ou seja, no momento que você vem para uma encarnação. Então, como é que funciona essa coisa de comungar com a carne? Quando o espírito ele acorda no astral, a sua nova encarnação, onde ele escolhe a família, onde ele escolhe, ou seja, o que é o melhor para ele fazer para cumprir o seu plano evolutivo, essas informações todas que estão gravadas no subconsciente espiritual, na matriz espiritual, como eu falei agora há pouco, elas são filtradas exatamente ao quê? Para que se adequem à sua realidade na Terra, ou seja, a sua atual encarnação. Então, quando o espírito escolhe uma encarnação, todo aquele amontoado de informações, elas o quê? Olha, as passagens, as vivências, as coisas que são importantes para essa encarnação, elas são jogadas na sua tela mental. Por isso é que de vez em quando o espírito tem aqueles sonhos, aqueles lampejos, ou algumas sincronicidades do universo, exatamente o quê? Para que você cumpra o seu plano, o seu caminho evolutivo. E isso tem todo sentido, porque vamos imaginar que isso não acontecesse. Vai que essas informações todas que ficam gravadas na sua matriz espiritual, que se você tivesse acesso a isso, a todas elas, imagina a quantidade de identidades que você já teve, imagina a quantidade de coisas ruins que você já fez, de coisas boas também, ou seja, tudo se fosse jogado ou seja, nesses lampejos que eu acabei de dizer, para a sua atual encarnação. Ia ser um verdadeiro caos, um colapso, não tinha nem como você cumprir o seu plano evolutivo com essas informações todas
que ficam gravadas na matriz espiritual. Então a espiritualidade ela é tão fantástica que ela filtra tudo isso para exatamente se adequar à sua nova encarnação. Tem um filme muito legal que fala sobre isso, mas que explica um pouco sobre isso, que é a da história do Elton John. O Elton John, né, o músico, mostrando ele desde a infância, onde as crianças brincavam, jogavam futebol, outros jogavam vôlei, enfim, faziam todas aquelas coisas que normalmente uma criança faz, tá falando normalmente. E aí, com 5, 6 anos, ele estava tocando piano. Ou seja, ele já estava naquela coisa dos lampejos, daquelas coisas do direcionamento. Aí entra o que eu falei, de filtrar as coisas para que você cumpra o seu propósito de vida. E, obviamente, ele seguiu essa carreira, que é a carreira dele que está na essência e que foi adequada, foi filtrada e jogada na tela mental dele para ele poder cumprir o plano evolutivo dele. E inclusive mostra até aquela coisa aqui do livre-arbítrio, né? Que as coisas são mostradas para a gente cumprir nosso plano evolutivo. Mas que ele se perdeu nas drogas num determinado momento da vida dele, que ele tentou suicídio várias vezes. Então ele acabou, ou seja, mesmo com essas coisas todas, ele conseguiu seguir o propósito de vida dele através do livre-arbítrio positivo. Tá? Então isso é uma prova exatamente o quê? Que as coisas são filtradas, todas essas informações são filtradas para que o espírito possa cumprir o propósito de vida, ou seja, o seu caminho evolutivo. Então, pessoal, estão 2 informações importantes, é exatamente isso, tá? Que obviamente a nossa essência não é aqui na carne, na matéria, que a nossa essência é espiritual. E segundo, que nada se perde nas vivências, nas encarnações, tudo fica armazenado na matriz espiritual, na aura plena ou no subconsciente espiritual, e que todas essas informações elas são filtradas a partir do momento em que o espírito entra numa nova encarnação, filtradas para exatamente ele poder cumprir esse plano evolutivo, esse crescimento evolutivo, que obviamente aí eu vou falar isso em outro vídeo, que é sobre o livre-arbítrio, que é importante também exatamente para a gente poder, o espírito, né, ou seja, ter essa coisa do merecimento, do mérito em concluir exatamente aquilo que ele se propôs a fazer na encarnação atual. Tá bom, pessoal? Então é isso. Quem gostou desse vídeo, curta, compartilha. E se você gosta desses assuntos espirituais esotéricos, curta aqui meu canal, ativa o sininho para ser notificado quando eu gravar novos vídeos, porque isso é muito importante, porque ajuda muito no algoritmo do YouTube. Tá bom, pessoal? Então é isso, fiquem na paz, namastê.